Agora, gente, vamos falar sobre eleições 2026? Porque ontem nós tivemos ali o primeiro debate, ele foi feito ali, promovido pela TV Bandeirantes. Tivemos aí estados e DF trazendo seus principais candidatos para o debate. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o ex-prefeito da capital, Fernando Haddad, se enfrentaram neste domingo, nesse primeiro debate. Os candidatos para concorrer ali ao governo paulista. O primeiro bloco do debate foi marcado por ataques e defesas em 3 áreas centrais. Quais foram essas áreas? Segurança pública, educação e economia. O confronto já começou com os 2 candidatos tentando estabelecer a principal linha de campanha. Haddad ficou focado em questionar o legado dos 4 anos de Tarcísio no governo paulista, enquanto Tarcísio buscou defender os resultados de sua gestão e associar o adversário ao governo Lula. O fim do bloco foi marcado por um debate sobre a política econômica. Tarcísio tentou nacionalizar a discussão ao relacionar Haddad ao governo federal e à condução da economia durante a sua passagem pelo Ministério da Fazenda. O petista acabou rebatendo as críticas e procurou trazer o debate para a realidade de São Paulo, defendendo as medidas adotadas pelo governo Lula e questionando as escolhas econômicas da administração estadual. E para repercutir todo esse debate que nós tivemos ontem lá em São Paulo, nós vamos conversar agora com o cientista político Márcio Coimbra. Márcio Coimbra, muito bom dia, boa semana para você, boa segunda. Começamos então ali com o primeiro debate para o governo de São Paulo. Eu queria trazer para você, Márcio, porque ontem nós trouxemos aqui, fizemos a reação desses debates que aconteceram, promovidos pela TV Band. E o que chamou a atenção bastante lá em São Paulo foi a nacionalização da discussão entre Tarcísio e também entre Fernando Haddad. Eles falaram muito ali, sobre Bolsonaro, falaram muito sobre o presidente Lula, tarifas. Por que nacionalizar esse discurso quando se fala em debate para governo local, Márcio? Primeiramente, bom dia, Marília. Uma satisfação estar aqui no Contexto, mais uma vez, conversando contigo sobre esses temas tão relevantes para o Brasil, para a política nacional nesse ano eleitoral. Olha, o que a gente está vendo ali, em primeira instância, também nessa nacionalização do debate, é um possível debate dos possíveis candidatos ao Planalto daqui a 4 anos. Todos sabem que Haddad já surgiu aí como o nome que deve suceder Lula, foi o que aconteceu em 2018, foi seu ministro da Fazenda nesses 4 anos de governo, é alguém que goza de plena confiança do presidente Lula. E do outro lado nós temos Tarcísio de Freitas, que bem poderia ter sido o candidato a presidente neste ano, mas que com 4 anos a mais no governo de São Paulo, caso ele vença esse ano, ele se torna naturalmente um candidato à sucessão daquele que será eleito para o Planalto esse ano. Então, o que a gente está vendo nessa nacionalização é uma prévia do que pode ser o debate eleitoral daqui a 4 anos, em 2030. Além de tudo, nós estamos diante de 2 nomes que são herdeiros dos grandes nomes que estão na disputa nacional. Um é Lula e outro é a família Bolsonaro. Como Tarcísio de Freitas é cria, de Bolsonaro e Haddad cria de Lula, isso torna os 2 também 2 candidatos que estão no debate nacional. Então, isso é importante da gente pontuar. E, além de tudo, São Paulo, para o pleito nacional, tem uma importância fundamental. Por quê, Marília? Porque São Paulo tem muitos votos e, além de tudo isso, pode desequilibrar a eleição nacional, uma vez que, se a diferença de votos em São Paulo, como na última eleição do bolsonarismo, no caso de Flávio, para Lula, não for muito grande, Lula pode começar a tirar ali uma diferença importante para vencer a eleição nacionalmente. Da mesma forma,
Flávio sabe que se abrir uma grande diferença em São Paulo, isso compensa a vitória que Lula deve ter no Nordeste. Portanto, São Paulo é fundamental nesse sentido. E por isso que acaba sendo um exemplo maior do que a nacionalização do debate na campanha estadual. Nós também tivemos ali diversos temas que foram debatidos entre os candidatos, mas o principal deles ali, que a gente já vinha cantando, né, essa história, é segurança pública, né? A gente viu eles falando ali a respeito de uso de câmeras corporais. A gente lembra que Tarcísio de Freitas, no começo da gestão, ele era contra o uso dessas câmeras, depois ele voltou atrás e passou a utilizar, mas a gente viu ali pouco se falar sobre feminicídio. Citaram ali pequenos pontos, mas não entraram a fundo nessa questão que São Paulo vem enfrentando, não só São Paulo, mas quase todo o Brasil, infelizmente, enfrenta, né, essa questão do feminicídio, mas o assunto de segurança pública acabou também dominando esse debate. Por que segurança pública hoje, nessas eleições de 2026, ela acaba entrando no foco das discussões e também ali um dos alvos, né, desses planos para esses governos, Coimbra? Maria, segurança pública é um tema essencial da agenda nacional, porque, afinal de contas, nós vivemos uma prévia do que pode ser um futuro sombrio para o Brasil, que é a transformação do país num narco-estado. A gente tem o crime organizado infiltrado em vários níveis, em vários aspectos da vida brasileira. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem o crime organizado, que significa que o crime está infiltrado nas estruturas do Estado. Nós vemos isso no nível municipal, estadual e federal. E nós vemos também nas três esferas, né? Então, no Poder Judiciário, no Poder Legislativo e também no Poder Executivo. Essa infiltração do crime no Estado, que é chamada de crime organizado, ela já afeta os serviços públicos para a população. Como nós temos áreas que são completamente dominadas pelo crime, em especial no Nordeste, onde você tem vários municípios que já estão no poder, as pessoas que estão no poder já são pessoas ligadas ao crime organizado, PCC, Comando Vermelho. Nós temos características claras de chegarmos no Brasil ao que se chama de um narco-estado. Então, isso é muito preocupante. Nós vemos como o México está sofrendo com essa situação. Nós vemos outros países menores, é claro, como El Salvador, que conseguiram enfrentar esse problema. Nós vemos países médios que conseguiram enfrentar em parte esse problema, como foi a Colômbia, mas o Brasil, ele está dentro dessa estrutura de poder do crime e o crime infiltrado, tanto no Poder Judiciário quanto em políticas do Poder Executivo, elegendo parlamentares. A gente vê o controle de vários municípios que podem também aí crescer para o âmbito do Estado. E como a gente tem vários desses grupos oriundos de São Paulo, que tenham, digamos, o seu centro nervoso em São Paulo, isso faz parte do debate de São Paulo e também faz parte do debate nacional. Eu acho que segurança pública é, digamos, o ponto mais nevrálgico para o cidadão dos próximos 4 anos. Aquele candidato que conseguir, seja na esfera estadual, seja na esfera federal, apresentar soluções ou se mostrar indignado o suficiente ao lado da população para essa situação que é tão grave, pode sim ter votos e pode sim se tornar aí o queridinho do eleitor nesse pleito que se avizinha. Vou te colocar aqui mais ou menos em uma saia justa, mas ou não.
Mas a gente costuma, né, nesses debates, quem foi que saiu vencedor, né? Quem melhorou, quem pode melhorar ali na pontuação de pesquisas eleitorais. Lá em São Paulo tivemos ali um embate direto, né, entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad. Eles tiveram mais tempo para poderem falar, porque foram apenas os dois candidatos. Mas no seu ponto de vista, e aproveitando isso, quem está nos acompanhando pelo YouTube, a nossa produtora Anabelle Amorim, ela colocou aí uma enquete para você responder. Quem você acha que se saiu melhor nesse debate de São Paulo? Não viu a íntegra desse debate? Nós temos aqui a reação que nós fizemos ontem, temos também matéria lá no site. Mas o Coimbra também vai te ajudar a responder esse questionamento. No seu ponto de vista, Coimbra, quem foi que se saiu melhor ali nesse debate que tivemos ontem para o governo de São Paulo? Marília, primeiro queria fazer um convite a todos que nos acompanham a acompanhar o react que o Metrópolis fez do debate. Eu acompanhei, foi muito bom e ajuda a esclarecer vários desses pontos. Então, eu incentivo todos aí a acessarem no canal do Metrópolis o react que foi feito ontem, que é muito importante para a gente entender como se deu todo o debate, quem aparece aí na frente. Marília, na ciência política, quando a gente vê um debate, o mais importante para o candidato não é ele vencer o debate, mas ele simplesmente não perder o debate. Por que eu digo isso? Porque o debate ele serve muito mais como uma saia justa para aquele candidato que está na frente para se tornar um alvo vulnerável durante tudo aquilo que está sendo discutido. E a gente viu isso acontecer em vários lugares. Por exemplo, o ex-ministro senador Sérgio Moro não participou do debate no Paraná. Nós tivemos outros candidatos que não participaram de debate, como, por exemplo, Eduardo Paes, no Rio de Janeiro. Por quê? Porque, com uma vantagem confortável, eles preferem não se arriscar, porque eles sabem que num debate dificilmente você sai vencedor, mas é muito fácil de você sair perdedor. Então, o que eu quero dizer é que em São Paulo, o que a gente viu ali foi nenhum dos dois saiu perdedor neste debate. E por ninguém sair perdedor e a vantagem estar nas mãos de Tarcísio de Freitas, a gente pode dizer claramente, na minha opinião, de que Tarcísio saiu um vencedor. Saiu vencedor porque ele não saiu abatido do debate, ele não foi atingido no debate e consegue, assim, manter a sua vantagem de maneira mais confortável. Eu quero agradecer o jabá feito pelo Márcio Coimbra aqui para nós do Metrópolis.com. Muito bom, viu, ter aí o seu retorno, porque também é o nosso público. Agradeço, Coimbra. Na próxima, a gente te chama para poder reagir conosco aqui também, porque vamos ter muitos debates, vamos ter ainda muita discussão, porque as eleições estão apenas começando. Gostaria de agradecer hoje, Coimbra, desejar uma boa semana para você. Teremos aí uma semana de longo trabalho, longos dias de trabalho, né? Até o dia 4 de outubro, quando acontece o primeiro turno das eleições. Muito obrigada por hoje, Coimbra. Obrigado, Marília. Conta comigo, uma satisfação estar aqui contigo e com toda a audiência. Um grande abraço. É isso.